Bom, gente, eu sei que tem muita gente que fica angustiada porque não sabe como organizar suas prioridades no seu dia a dia. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar como eu organizo as minhas prioridades no meu dia a dia. Quem me segue aqui há algum tempo já sabe que toda noite eu posto aqui, antes eu fazia à noite, agora eu faço mais no final da tarde, enfim, isso não vem no caso, uma lista das atividades que eu vou fazer no outro dia, no dia seguinte, né? Eu defino exatamente o que eu tenho que fazer no outro dia, que são as minhas prioridades. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço, né? Literalmente, essa lista que eu faço é uma lista de tarefas do dia normal, inclusive faço num caderno. Esse aqui, ó. Se vocês olharem esse caderno, vocês vão poder ver em todas as páginas praticamente são minhas listas de cada dia. Tá vendo? Por que você não usa uma agenda, minha gente? Porque numa agenda não cabe tudo isso daqui. A agenda a gente serve para outra coisa, já vou mostrar aqui para vocês. Tá bom? Então, como que eu faço? Como que eu estruturo essa minha lista do dia? Então, eu tenho duas fontes de informação para eu colocar aqui. Eu não saio as coisas da minha cabeça, tá? E esses dois lugares são o Google Calendar e a agenda fixa. A agenda física, desculpa. Qual é a diferença dos dois? Podia ser tudo no Google Calendar? Podia. Eu faço na agenda física também, que é essa aqui, que tem uma visão semanal. É essa daqui, tá? E porque eu simplesmente gosto de papelaria, mas podia fazer tudo no Google Calendar. Se você quiser fazer no Google Calendar, faça. É mais prático, é mais objetivo, inclusive. É só porque eu gosto mesmo de ter um papel aqui do lado e poder escrever, enfim, tá bom? Então, eu uso essas duas fontes de informação para fazer a minha lista do dia das minhas prioridades no meu dia. Então, o primeiro lugar que eu consulto é o Google Calendar e eu vou colocar aqui para vocês como que ele é, como que estão as coisas organizadas lá para mim, né? Então, supondo aqui, por exemplo, se essa segunda-feira do dia 24, eu anoto todas as coisas que eu tenho que fazer naquele dia, ou lembretes ou compromissos. Qual que é a diferença aí entre eles? Inclusive, eu coloco aqui um asterisco na frente, tudo que é rotina, tá? Isso é só para visualização minha, para eu saber quantas rotinas tem no dia. A maioria, aqui também coloco coisas de vida pessoal, enfim. Mas aqui eu coloco as minhas rotinas, os meus compromissos e os meus lembretes. Tudo aquilo que tem um dia específico para acontecer, que tipo, tem que ser naquele dia, não pode ser na terça, não pode ser na sexta anterior, porque não faria sentido eu colocar aqui, enviar um e-mail aqui de marketing das minhas salas para alugar na sexta-feira, porque isso aqui é uma coisa que eu já combinei de fazer na segunda-feira, é um compromisso que eu tenho, né? A pesquisa também tem um determinado período que eu tenho que fazer depois que lancei o produto, então não adianta eu, né? Existe um dia específico para fazer, tá? Banho da Meg é específico, é um lembrete que eu tenho, que eu sei que o pet vai vir, então tá aqui na minha agenda para eu lembrar disso, desse meu compromisso, enfim, e tal. Então, aqui eu até coloquei uma frase do autor David Allen, que a agenda não é uma lista de desejos. Então, para começar, tudo que entra aqui não são coisas que eu gostaria de fazer, são coisas que eu tenho que fazer. E as minhas rotinas são coisas que eu assumo que são prioridades, coisas que eu tenho que fazer, por isso elas entram aqui no meu Google Calendar. Por que elas não estão na minha agenda física, por exemplo? Porque na minha agenda física eu coloco só o que tem horário específico. Eu posso enviar esse e-mail, por exemplo, eu não tenho que mandar de manhã, eu tenho que mandar ao longo do dia. Então, assim que eu tiver um tempo, eu envio, né? E as outras coisas ali também. Aí, eu pego, então, tudo isso que tá aqui escrito na segunda-feira e isso é o começo da minha lista do dia. Não coloco em ordem de prioridade, não coloco no que eu gostaria de fazer primeiro nem nada, porque pra mim, o que tiver naquela lista do dia é prioridade, eu tenho que fazer naquele dia, não tem choro, não tem primeiro ou segundo. Eu posso até escolher qual que eu gosto mais de fazer primeiro, o que eu quero me livrar logo e tudo bem. Mas não é uma questão de o que é mais importante. Tudo que dali é importante e tem que ser feito naquele dia. É a prioridade, entenderam? Bom, aí a segunda fonte eu escrevo, anoto, então faço uma listinha. Por que você passa pro caderno, mesmo? Por que você escreve? Por que você não só olha aqui e faz as coisas? Porque eu gosto de riscar no final do dia. Também não precisaria simplesmente ir lá e escrever, reescrever num caderno. Não precisa, gente. É uma coisa que eu gosto de fazer, porque tá ali anotadinho, depois eu risco. Aqui não tem como eu riscar, né? Então eu gosto de ver o negócio realizado e tudo mais, tá bom? Por isso, senão você podia simplesmente entrar aqui no Google Calendar, ver o que você tem que fazer, voltar aqui e olhar, né? E simples assim. Inclusive, aqui, como que eu faço para ter essa visualização aqui? É só você criar um evento e marcar o dia inteiro, não colocar um horário específico para o evento. Você também pode colocar no Google Calendar, tem uma opção de você adicionar ali, não é um evento, é um lembrete. E o lembrete você pode depois riscar, tá? Aí ele fica também ali como o dia inteiro, e aí você tem como fazer o risco, assim, de como você realizou ali no Google Calendar, que fica
bem legal também. Eu só não uso esse lembrete porque, como eu tenho muitas rotinas aqui, essas rotinas que tem asterisco, eu já consigo programar para que elas se repitam automaticamente no meu calendário, e o lembrete eu não consigo ter essa funcionalidade, então por isso que eu não uso o lembrete, tá? Então, beleza, anotei essas coisas aqui na minha lista do dia para segunda-feira, para amanhã, enfim, né? Pro dia que eu tô fazendo. Depois eu pego e olho a minha agenda física, tem gente que chama de planner, enfim, gente, tanto faz, né? Não importa. Mas aqui eu uso isso aqui como uma agenda, não como planner. E são coisas diferentes, mas enfim. Então aqui eu escrevo tudo que é reunião, compromisso, que eu tenho horário específico. As minhas noites são sempre reservadas para minhas aulas, né? Então já reservo para isso, né? Então, o que tá escrito aqui, eu também passo para essa minha lista do dia, aqui no meu caderno também, logo abaixo das coisinhas que eu anotei que estavam no Google Calendar. Daí eu escrevo o horário na frente, né? Justamente pra quê? Porque daí quando eu bato o olho nessa lista, eu consigo ver tudo num lugar só, entendeu? Não tenho que ficar olhando o Google ou a agenda. Claro que isso poderia facilitar se eu usasse tudo no Google. Gente, mas como eu falei, eu gosto do papel, tá? Não tem certo e errado, é só o meu jeito de fazer. Você pode se apropriar aí do método e usar tudo no Google Calendar, colocar as coisas com horário também lá e tá tudo certo, tá bom? Então, gente, quando eu pego essas informações do Google Calendar, que são os meus compromissos com dia específico, e as coisas da minha agenda, que tem dia e horário específico, ela se transforma na minha lista do dia, ou seja, nas minhas prioridades. Então, vocês entendem que eu não tenho que pensar quais são as minhas prioridades do dia de amanhã, do dia de hoje, elas já estão pré-definidas, principalmente porque eu assumo que as minhas rotinas, por exemplo, são uma prioridade no meu dia. Eu não deixo para depois. Para você conseguir estruturar tudo isso, esses 3 pontos precisam ser seguidos. Você tem que entender que as prioridades você não define elas, você não pensa sobre elas, elas já estão definidas no seu dia a dia, você vai definir elas lá no seu planejamento, na sua revisão semanal e tudo mais, mas no dia a dia elas já estão consolidadas, então você não tem que ficar pensando. Para você conseguir entender, planejar, revisar tudo, essas suas demandas, os seus projetos, as suas rotinas, elas têm que estar tudo estruturadas, tudo organizadas em um lugar só, tá? E o terceiro ponto é você estruturar suas rotinas justamente para você conseguir passá-las para sua agenda. O que é reunir as demandas num lugar só? Vou mostrar daqui um pouquinho mais para frente. E estruturar as rotinas é simplesmente você ter uma lista lá, tudo que é rotina semanal, tudo que é rotina diária, tudo que é rotina mensal, e passar essas rotinas literalmente lá para sua agenda, para o Google Calendar ali, como eu mostrei, enfim, é simples assim, tá? Então, entenda que as prioridades você não fica definindo, pensando nelas aí no dia a dia, você já tem que, elas já estão aí no seu planejamento, no seu escopo. Segundo, pense aí como que você vai organizar todas as suas demandas e projetos em um lugar só, porque é só assim que você consegue estipular prazos e visualizar essas demandas de forma clara. Se elas não estiverem claras, se elas estiverem todas bagunçadas, você não sabe o que é prioridade, porque tá tudo bagunçado, sabe? E o terceiro passo é estruturar suas rotinas, que é fazer justamente as listinhas aí de rotinas, tá bom? E aí eu sei que surgem muitas perguntas, por exemplo, e as demandas que não tem um dia específico? E os prazos dos projetos? Aonde que eles aparecem? Vocês viram ali que não tinha um prazo ali de entrega, de projeto, enfim, né? O que eu faço? E os imprevistos? Como que eu lido com os imprevistos no dia a dia? Bom, eu vou responder cada uma dessas perguntas. Primeiro, e as demandas que não tem dia específico? Gente, aqui eu vou mostrar para vocês, claro que eu tampei algumas informações, alguns nomes e tudo mais, para não expor ninguém. Mas isso aqui é um print de como que eu organizo todos os as minhas demandas de projeto, demanda do dia a dia, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Eu uso tudo aqui no Evernote. Tô pensando em migrar para uma outra ferramenta, mas só porque eu tô enjoada dela, não porque ela não esteja funcionando, mas ela me atende super bem. Mas enfim, essa é a cara. Então aqui eu tenho uma lista de projetos, onde tem todos os meus projetos. Aqui no começo eu categorizo qual setor, qual empresa, ou se é da vida pessoal. Então aqui tá todos os projetos, eu reviso eles toda semana para pensar qual que é o próximo passo, qual que é a prioridade, né? E a partir dessa lista de projetos, que é onde eu falei ali, organizar todas as demandas num lugar só, esse é um lugar só, tá tudo aqui, gente, eu dependo disso. Se isso aqui apagar, morrer, eu tô ferrada. Simplesmente isso. Mas enfim, aqui então mostro aqui a maior parte dos meus projetos, né? E como eu faço para ver então os prazos desses projetos? Como que eu avalio no meu planejamento mensal? Eu estipulo alguma meta para cada um deles, e a partir dessas metas eu passo isso para uma outra lista. Cada projeto desse aqui existe um próximo passo, né? Qual que é o próximo passo para eu atender este cliente aqui? Qual que é o próximo passo para eu instituir esse condomínio?
Por exemplo, fazer 3 orçamentos, né? Mas qual que é o próximo passo? É definir quais são os 3 lugares que eu vou orçar, né? Então, o próximo passo é definir 3 fornecedores para fazer esses orçamentos. Então, esses próximos passos, organizo todos esses passos de cada projeto. Eu só escrevo o próximo passo, não todos os passos do projeto, tá? Não adianta eu ficar vendo o passo que tá lá no final se eu ainda nem fiz o próximo passo de fato. Mas, enfim, o próximo passo, o único e próximo passo de cada projeto, eu escrevo na lista aqui no computador, que é um contexto da minha vida. Então, quando eu estou no computador, eu tenho que fazer essas atividades aqui, tá bom? Não vou explicar muito, porque isso aqui dá pano pra manga, mas eu quero mostrar de forma bem visual para vocês entenderem, tá bom? Então, a partir disso, como a gente define os prazos aí do projeto? Para cada projeto, eu defino lá o prazo ou não, né? Se for conveniente ou não. E lá na minha lista no computador, aqui em cima, eu escrevo a data, ó, que é 28 de agosto de 2020. Né? E aqui eu sei o que é a prioridade, então, dos meus próximos prazos em relação a cada projeto que eu mostrei antes. Então, depois que eu faço a minha lista do dia, que eu executo cada item da minha lista do dia, eu venho para cá e atendo todas essas demandas que não tem um prazo, quer dizer, até tem um prazo específico, mas que não tá lá na minha agenda, porque isso aqui, ó, eu tenho que fazer até esta data e não nesta data. Se eu tivesse que fazer nesta data, isso estaria lá na minha agenda. Entenderam a diferença? Bom, beleza. Talvez, eu não sei se vocês entenderam muito bem, eu sei que foi muito rápido, mas é porque o sistema todo aqui da gestão da tarefas é assunto para um outro dia. Eu tô falando hoje aqui só de como eu organizo as prioridades no meu dia, né, gente? Mas aí, os imprevistos, né? O que eu faço com os imprevistos que acontecem no meu dia a dia? Gente, é impossível excluir todos os imprevistos totalmente, mas você pode evitar. Você pode evitar os imprevistos, sim. É só você tornar as rotinas a prioridade do seu dia. As rotinas servem justamente para evitar esse tipo de imprevisto. Rotinas como uma revisão semanal para revisar todos os seus projetos, você consegue antecipar algum problema que pode ocorrer, revisar os indicadores da sua empresa, você consegue avaliar aí se está indo para o caminho certo ou não. Se não tiver, você consegue já tentar identificar qual que é o problema, por que o indicador está baixando, o próprio planejamento, né? Fazer o planejamento de forma rotineira, mensalmente, semanalmente, faz com que você evite que imprevistos aconteçam, né? Falar com seus clientes de forma rotineira é uma forma de evitar imprevistos. Então, as rotinas, se você estruturar elas e você estabelecer elas como prioridade no seu dia, elas mesmas vão diminuir esse acontecimento de imprevistos, tá? E outra coisa que eu mostrei antes, né? Vocês viram ali que as minhas agendas, tanto a física como do Google, eu só coloco estritamente o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, é importante que você conseguir abraçar esses imprevistos que vão acontecer, isso não tem como você evitar totalmente, você tem que deixar espaço em branco na sua agenda. Você não pode se lotar de reunião, lotar de compromisso, porque os imprevistos vão acontecer e você tem que estar aberto para receber esses imprevistos. Lembra que a agenda não é uma lista de desejos, então você tem que deixar espaço para o imprevisto. Eu sugiro fazer as rotinas, quando você define quais são as rotinas, já no início do dia, porque assim você sabe que fez o que precisava ser feito, ou seja, as suas prioridades, e se sente pronto para abraçar os imprevistos que vão acontecendo. E assim os imprevistos acabam se tornando oportunidades para ou melhorar os seus processos aí na empresa. Um imprevisto acontece, você identifica por que esse imprevisto aconteceu e melhora o processo, melhora a sua rotina para que esse imprevisto não aconteça mais ou aconteça menos. E você também consegue fazer com que esses imprevistos sejam oportunidades, né? Uma vez que você já fez as prioridades do seu dia, você consegue atender os seus imprevistos de forma muito mais eficiente, muito mais ágil, porque sabe que o que era para ser feito já foi feito, você consegue atender seu cliente de forma mais eficiente, o seu funcionário, a sua equipe, o seu colaborador. E então, no dia a dia, o que eu faço, né? Eu organizo lá a minha lista do dia no final do dia, para o dia seguinte, né? E no dia a dia eu faço primeiro as coisas que estão na minha lista do dia, que são as rotinas e compromissos, com horário e tal, e depois eu parto para aquela parte ali dos projetos que eu mostrei para vocês e atendo os imprevistos que vão acontecendo no dia a dia. E aí, o que vocês acharam de como que eu organizo as prioridades? Ficou alguma dúvida? Quer algum exemplo mais específico para sua área? É difícil contextualizar porque o dia a dia de trabalho de cada um é muito diferente. Mas se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu fico à disposição. Até mais!